Vou colocar aqui uma apresentação antes da gente continuar. Só um minutinho. Nós começamos a ler o capítulo 10. Nós estamos agora estudando o capítulo 10, os demônios, né? E ele, no início desse texto, ele traz alguns conceitos para a gente, né? Deixa eu colocar aqui para você, para a gente pensar um pouquinho. Ele traz primeiro a questão do conceito da evolução da alma, né? Essa questão que a gente evolui do átomo ao arcanjo, nós somos criados simples, ignorantes, né, num processo evolutivo. Depois ele vem trabalhar conosco o conceito do bem e o mal. Ele lembra também a gente dos atributos de Deus, né? Toda vez que nós estivermos analisando um texto, uma ideia, é muito importante a gente ver se aquilo está em acordo, né, com os atributos de Deus. Se algum desses preceitos nega algum desses atributos, temos aí um problema, né? Então, Kardec é muito cuidadoso, né? Ele é muito cuidadoso nessa questão da gente seguir os ensinos, os estudos, né? Mas sem perder esses princípios básicos. Então, não sei se vocês já pararam para pensar, por que Kardec inicia a sua doutrina, né, a codificação espírita, com a pergunta: que é Deus? Né? E depois ele vem trabalhando a ideia de Deus ao longo de todo o início do primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. E se a gente não compreender que é Deus, a gente não vai compreender os outros ensinos que vêm depois. Então, é muito importante isso, tem que ter a noção que Deus é a causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema, né? E se esse conceito não está bem entendido, né, que é um ser que sempre existiu, isso para nós é muito difícil de uma compreensão objetiva, mas o importante é a gente ter consciência disso, né? Que Deus é amor e sabedoria infinita, e que Ele é o princípio de tudo, e que nós somos co-criadores, ou seja, somos cooperadores de Deus, e que existe no universo 3 elementos: Deus, Espírito e matéria, e como que isso funciona, né? Então, esses conceitos são muito importantes para que a gente vá crescendo na compreensão. E uma coisa que eu ouvi esses dias, que achei interessante, que diz assim: o espiritismo sem estudo é um espiritismo sem qualidade. Eu achei interessante essa frase. Então, na medida que a gente vai estudando, vai aprendendo junto, vai trocando ideia, a gente vai melhorando a qualidade da nossa compreensão dos ensinos de Jesus, né? Dos ensinos trazidos por Kardec. Então, tudo isso é muito importante para nós. Bom, então vou voltar um pouquinho no texto para a gente compreender esses conceitos que eu fiz o resumir aqui: a evolução da alma, o bem e o mal, Deus, né? E um conceito muito importante é o conceito de heteronomia versus autonomia. A doutrina espírita é autônoma. O que significa isso para nós, né? O que significa estar participando de uma doutrina autônoma? O ponto fundamental é o seguinte: a nossa evolução só depende de nós. A nossa felicidade só depende de nós. É cada um segundo das suas obras. Não é seguindo tal ritual, seguindo tal procedimento, seguindo isso ou aquilo, que a gente vai evoluir, né? É muito comum na nossa doutrina, nos dias atuais, as pessoas ir levando conceitos de outras religiões para dentro da doutrina espírita, criando dogmas que a doutrina espírita não tem, né? É muito comum de ver pessoas, por exemplo, que imaginam que indo no centro espírita uma vez por semana, participando de uma pré-eleção, é suficiente para ele estar cumprindo. Ou ir tomar um passe, a pessoa vai tomar um passe, não participa de nenhuma pré-eleção, de nenhum estudo, e acha que isso é suficiente. E a doutrina tem como legenda, né,
Fora da caridade desinteressada, vou colocar o desinteressado aqui, que é importantíssimo, não há salvação. E nós precisamos compreender com profundidade o que significa caridade, como Jesus nos ensinou. Então, Jesus coloca: caridade é benevolência para com todos, indulgência para as faltas dos outros e perdão das ofensas. É como Jesus entendia a caridade. Benevolência para com todos. É diferente de beneficência. É fazer o bem para todos, independente se é amigo, inimigo, que pensa diferente ou deixa de pensar. Então, são conceitos muito importantes. Então, nós temos autonomia. Se não quiser, também, tudo bem. Não tem problema. Né? Deus espera o tempo nosso que nós quisermos. Nós temos essa liberdade. Mas nós temos as leis de Deus também que vão afetar nossas vidas, como tem a lei da gravidade. Então, todos esses conceitos que a gente precisa compreender bem para a gente entender a autonomia ensinada pela doutrina espírita. E como que é a heteronomia? Fora da igreja não há salvação. Se você não fizer o batizado, se você não for crismado, se você é isso, você é aquilo, você não é salvo. Né? E se você não se comungar, você não tem os pecados perdoados, etc, etc. Quer dizer, uma série de procedimentos externos muito fáceis da gente seguir do que a gente fazer a verdadeira mudança interna. Né? Mudar a maneira de pensar, a maneira de lidar com as pessoas, vamos dizer assim, controlar a nossa ira, controlar a nossa raiva, desenvolver as virtudes ensinadas pelo Cristo. Esse é o nosso esforço, né? Corrigir as nossas imperfeições. E a autonomia é isso. Né? Não tem privilégio. Deus não criou ninguém com privilégio. Nós estudamos no capítulo anterior os anjos, né? Que a igreja coloca que Deus criou os anjos e depois criou a gente, né? Os anjos criados perfeitos, sem nenhum esforço. Isso não existe, né, gente? Então, todos nós somos frutos do nosso trabalho. Essa é a base do conceito autônomo, né? Que essa doutrina maravilhosa, né? O cristianismo puro, veio nos ensinar. Então, o texto coloca, né? Vamos ver mais um pouquinho, e a Cláudia para ler para mim, senão daqui a pouco eu começo a colocar aqui no modo de execução. Estou aqui no capítulo 10, falando dos conceitos, né? E agora vem o texto aqui do nosso irmão. Quanto mais o homem está próximo do estado natural, mais o instinto o domina. Como se pode constatar ainda entre os povos selvagens e bárbaros dos nossos dias. O que mais o preocupa, ou melhor, o que preocupa exclusivamente é a satisfação das necessidades materiais, uma vez que não tem outras. Esse é um ponto muito importante a gente compreender, né? O instinto não é algo negativo. O instinto é algo importantíssimo. O instinto é que nos mantém vivos, né? Então, nós temos o instinto. Então, por isso gera emoções primitivas, como o medo, a raiva, o medo, a raiva, a inveja. Isso tudo são emoções que nós somos acometidos por ela. Quando a gente está ainda muito próximo ao estado natural, quando a gente sai do estado animal e começa a se desenvolver no estado hominal, a gente começa a aprender a lidar com essas emoções, não deixar que as emoções nos dominem. Você vai querer se proteger, é natural isso. Né? Isso é um instinto importante, que é o instinto da conservação. Mas se a gente deixa isso sem controle, a gente vai agredir só de imaginar que o outro quer fazer o mal para a gente. Então, esse é um ponto, né? Muito importante para a gente compreender. Pois não, Luzia?
Antônio, a gente está na pergunta 168, é isso? Nós estamos no livro O Céu e o Inferno, né? Deixa eu abrir aqui direitinho, só um minutinho. Desculpa, eu pensei que era o Seara dos Médios. Ai, meu Deus. Não, fica tranquilo. É os demônios. Nós estamos lidando agora com os demônios, viu? Capítulo 10 do livro O Céu e o Inferno, primeira edição. Eu pensei que hoje era terça-feira, porque eu estava pensando Não, Seara dos Médios. Desculpa. Ah, Não, tranquilo. Acontece. Mas nós estamos lidando com essa questão dos demônios, né? Vamos saber de onde surgiu essa ideia de demônios, né? Que Kardec vem trabalhar com a gente. Então, assim, não sei se vocês estão entendendo bem, né? Então, nós, humanidade, se vocês pegaram o livro Voltei, eu encontrei ali uma informação muito interessante. Esse livro foi escrito em 1940, 41, se a minha memória não está me traindo. E ele traz uma informação. Naquela época, nós tínhamos 2 bilhões de encarnados. Hoje nós temos em torno de 8 bilhões. 2 bilhões. E o espírito, o irmão Jacó, né, ele comenta o seguinte, que 2/3 da humanidade está muito próxima desse estado natural que nós estamos aqui. Dá para acreditar nisso? Mole. Pega a televisão, liga ela de manhã cedinho. Não precisa ser agora, não. Fulano matou não sei quem, raptou a moça e matou, estrangulou, o filho matou o pai, não sei o quê, assaltaram o banco, roubaram o celular, não sei o quê e tal. Não. É o tempo todo essas ameaças, não é? Né? Isso é primitivo, gente. Extremamente primitivo. Nós temos guerra. Né? Quantos milhões de jovens estão morrendo ali entre a Rússia e a Ucrânia? Não é um, não, nem 1000, não. Já chega a ser milhões de jovens mortos em guerra. Né? Desencarnaram no meio de uma violência que eles nem sabem por que estão brigando. Né? E o mundo incentivando, né? A Europa incentivando a fabricação de armas para vender, alimentando a guerra, né? E entra outro ali. Pouca gente falando em paz. Né? Agora, parece que os Estados Unidos vem com a linha aí de buscar um caminho de paz, né? Mas incrível isso, né? E o mundo querendo sempre gerar medo na gente, porque o medo leva a gente a uma emoção primitiva, leva a gente a um estado primitivo. Todo mundo passou pela pandemia aqui, né? Qual era o sentimento mais próximo da gente? Não era o medo? E o medo, o pessoal botou a gente dentro de casa, ninguém saía para o trabalho, um com medo do outro, de ser contaminado pelo outro. Não foi um horror? Nós somos dominados pela emoção do medo. A razão pulou pela janela. E cada cientista falando uma coisa, a vacina elimina, depois você vê que a vacina não elimina. A máscara protege, agora a máscara não protege mais. A vacina é isso, a vacina é aquilo. Então, a gente ainda não saiu desse estado primitivo. Nós ainda estamos muito dominados pela emoção. E ele comenta que somente em torno desses 2 bilhões, 600 mil estão em condição de começar a compreender esses ensinos mais profundos. Olha que negócio interessante. Né? Eu fiquei pensando muito depois que eu reli esse livro, nunca já tinha lido ele antes, e eu fiz uma releitura dele recentemente, achei muito interessante. Para imaginar que 2/3 da nossa população ainda, e nós estamos falando que nós estamos num momento de transição planetária. Veja a aceleração que eles vão dar para que a compreensão ocorra mais rápido, esse processo de mudança ocorra mais rápido. Por isso que as coisas estão muito assim polarizadas, muito densas e tudo, porque nós estamos num processo assim, sacode a tu para ver se acorda. Né? Para a gente não ter que ser levado a planetas primitivos de novo. Né? Para a gente continuar aqui na Terra, que está muito bom para nós. Mas se a gente temar, a coisa pode complicar bastante. Pois não, Nilza? Então, Antônio, se tem 1/3 que está mais ou menos, e 2/3 está desse jeito, a chance da gente
passar por uma regeneração tá bem muito longe mesmo, hein? Hã? Eu acho que assim, eu não entendo, que essas coisas é com Deus, né? A É, gente não entende como é que funciona isso, não é verdade? Agora, se eles estão falando, né? A gente tem a notícia do Chico, a notícia da espiritualidade, Allan Kardec, mas eles não falam em tempo que nós vamos levar, né? é, Segundo a informação do Chico Xavier, para nós sairmos, né? Esse estado de regeneração vai durar 7 milênios. Tá? Ele vai começar pelos meados de 50 desse século. 2050. Iniciar. Iniciar. É. O que significa iniciar? É. Nós vamos estar com meio a meio, Nossa. entendeu? Você meu vai ver o Deus, que está acontecendo agora. Vai haver desencargos de muitos, né? é E que vai não chegar, vão vir o mal vai chegar num ponto, né, Antônio? Que eu acho que é isso. Nós estamos vivendo assim, acho que naquele ponto nevrálgico mesmo, né? E nós estamos chegando bem no alto da maldade, né? Humana. Nós estamos vendo coisas assim que acho que nunca imaginávamos que ia ver, ainda mais a gente, né? Tanta gente. está no auge, não está? Tá. No auge. Está no auge. O pessoal, assim, essa visão que nós somos espírito eterno, porque não adianta falar, né, gente? A gente tem que sentir isso. Perder o medo, né? Perder o medo. Ah, eu vou perder tudo. Vai perder mesmo. Mais cedo ou mais tarde. Vai ou não vai? Né? A gente vive com medo, não é? Faz poupança, preocupado com a aposentadoria, de juntar isso, juntar aquilo. A gente vive com medo. E a gente vai perder tudo. É só Então, perguntar para quem morreu na reunião mediúnica o que ele levou. Não é? Ô, meu amigo, o que você levou para ele? Mas a gente leva a vida como se a gente fosse levar tudo que nós conquistamos aqui. sim, Então a gente fica todo agarrado, é todo enrolado. nossa, Mas é verdade. fácil se desapegar, gente? Eu sei que não é. Falar é fácil. Né? Desapegar as pessoas, desapegar a profissão, desapegar os amigos, desapegar os filhos. Né? Isso não é simples, né? Mas nós precisamos ir pensando nisso com carinho, porque isso vai acontecer. Eu acho isso, Antônio, é saber morrer, não é? O que você acha? Saber viver para morrer. É o Emmanuel que fala, né? A gente tem que morrer antes de morrer. O Emmanuel fala isso. É, Né? A gente tem que verdade. morrer antes de morrer. Putz, porque é isso mesmo, porque quando a gente começa a ver que a gente lutou para ter tantas coisas na vida, né? Trabalhou e começa a ver qual que é realmente o verdadeiro sentido, né? Que a gente vai vendo no final mais quando a gente fica mais velho mesmo. Que eram as atenções aos filhos, os carinhos, né? Que a gente vai atrás do ouro, né? Para poder ter a casa. Quer ver um negócio que traz sofrimento, principalmente para as mães? O jovem casa, sai de casa e tal, e depois esquece de ligar, de ir para o almoço, tem a vida dele, né? E a Sim, mãe fica lá indicada, que ele esqueceu de mim, não é que esqueceu, né? A vida dele, né? E a gente é como se a gente fosse dono, né? Ele não é dono. é verdade. Meus 2 filhos casaram e foram morar em outra cidade. Então, às vezes, eu fico pensando, poxa, né, no tempo que a gente estava tudo junto, parece que tinha um sentido maior. Então, cada um na sua casinha, foram para outro lugar, e aí você começa a pensar mais firme, né, na vida. Desapega que dói menos, né? Desapega que dói menos, porque senão a gente vai sofrer muito. E a gente fica muito preso às nossas opiniões, à maneira que a gente acha que é certo. E é um Sim. sofrimento infindável, né? Então tem que morrer antes. Tem que morrer. Não fala isso. É as coisas para a gente pensar, né, gente? Então, assim, a doutrina espírita, ela mexe muito com a gente, né? Para a gente rever os valores que a gente está ligado a eles e ir para os valores trazidos por Cristo, né? Porque não tem outro jeito.
E isso, gente, a felicidade é uma coisa que está ensinada nesse livro, não sei se vocês prestaram atenção, a felicidade não é individual. A felicidade, a gente só obtém a felicidade no grupo. Enquanto aqueles que estiverem com a gente não tiverem também encontrado esse caminho, a gente não vai ser inteiramente feliz. Esse é outro ponto. Felicidade no sentido assim, é igual, por exemplo, por que o Bezerra de Menezes não aceitou o convite de Maria e não foi para mundos mais felizes? Porque falou, eu não vou conseguir estar bem lá, sabendo que todos aqueles que eu amo estão aqui na Terra precisando da minha ajuda, né? Sendo que eu posso ajudá-los a sair desse estado de ignorância. Né? Ele falou, não, pediu permissão para continuar trabalhando com essa turma, né? Que somos nós, cabeça dura para danar. Graças a Deus, né, que esses espíritos não desistem da gente, né? Olha, esses são ensinos que estão vindo para a gente, assim, riquíssimos, né, gente? E que a gente precisa meditar bastante nisso, né? Bezerra de Menezes é assim, um irmão, acho que muito presente, né, na nossa... Está sempre junto, está ajudando. Como diz os nu. A gente, quando quer trocar coisa, é muito assim, né? Nu. Então, ele é realmente muito presente aqui nos movimentos da Terra, né? De tudo, né? Emmanuel, né? E trazendo, agora ele está entre nós, né? Está aí vestido da carne, né? Logo, logo nós vamos ter notícias dele, não com o nome de Emmanuel, naturalmente, mas a gente vai sentir a presença dele entre nós. Então, assim, a gente vê esse trabalho, a espiritualidade está trabalhando muito, gente, a favor da humanidade, mas muito mesmo. Se a gente tiver essa ideia, né, do trabalho, porque se falou que nós vamos entrar no estágio de regeneração, é porque vai mesmo. E Kardec explica muito bem isso. À medida que vai reencarnando espíritos mais evoluídos entre nós, é natural que vai mudando a média, né? Essa notícia que eu trouxe para vocês é de 1940, né? Como que está hoje o percentual? Não sei. Mas deve estar melhor, né? Muito bem. Mais algum comentário, pessoal? O único sentido que pode tornar acessível a satisfação puramente moral só se desenvolve com o tempo e de maneira gradual, né? Então, a questão do desenvolvimento moral é algo que depende de cada um de nós, né? Eu lembro muitas vezes o pai Tomé falar assim, toda vez que um espírito toma a decisão de se corrigir, né? De corrigir as suas imperfeições, o mundo inteiro se beneficia. Toda vez que nós começamos a trabalhar o nosso interior, as nossas atitudes de forma amorosa, dentro dos ensinos de Jesus, o mundo se torna melhor. E isso é um resultado fantástico, né? Quando os homens mais não aceitarem a guerra, não terá mais guerra no planeta Terra. Quando a humanidade não aceitar mais colocar a mão em armas, não tem quem nos obrigue a colocar a mão em armas. Não é um presidente que vai dizer assim, vocês têm que agredir um outro povo. Então, isso é muito interessante, mas isso é porque é uma mudança grande, né? Mudança muito grande. Quando ele fala aqui, ó, que é natural, que nós estamos, como que falou aqui, ó, quanto mais o homem está próximo do estado natural, né, mais o instinto domina. Olha bem, o sentimento de medo, raiva, tristeza, esse sentimento é fisiológico, significa que ele é natural. Isso mesmo. Então, aí vem o homem que tem a capacidade de controlar a vontade dele, né? Então, ele controlando a vontade dele para fazer escolhas do que é melhor para ele, né?
Então, ele controlando a vontade, ele vai evitar os instintos, os vícios, né? Aí, esse controle da vontade vai permitir a ele o controle dessas emoções que é natural no homem, que é medo, raiva, tristeza. Aí tem um exemplo que eu ouvi um palestrante falar, é assim, você desencarnou, aí você está lá no umbral, aí você começa a ver um animal enorme vindo em sua direção. É o seu medo, é a sua imaginação, é a sua mente que está criando isso, porque lá no mundo espiritual, essa sensibilidade aí, ó, que não teve controle sobre a vontade, que não teve uma educação, né, para ganhar essa autonomia, então nós vamos estar na heteronomia quando desencarnarmos, porque esse natural, esse estado natural é o medo que a gente sente, a raiva que a gente sente, a tristeza, a angústia, tudo isso descontrola, né, a nossa vontade. E descontrolando a nossa vontade, o que acontece? Você vai fazer escolhas que vão te adoecer, não é mesmo? Você vai ficar com a emoção desequilibrada e você adoece, que é diferente da escolha espiritual que você fez. A escolha espiritual não é medo, esse sentimento não é espiritual, ele é fisiológico. Né? Isso que a Cláudia está falando é muito importante. Nós somos espíritos num corpo material, num corpo animal. Isso. Né? Quem tem medo é o fisiológico. É uma reação fisiológica. Agora, nós temos o espírito que pode controlar isso. Vamos pegar um exemplo? Pedro não foi agredido por Paulo? Paulo falou poucas e boas, né, naquela conversa com relação a Pedro, né? Com relação à questão do faraísmo, né? Com relação à posição de Tiago. Ele foi extremamente agressivo. Atitude Pedro não se deixou dominar pela raiva, não se deixou dominar pela vaidade. Emoção descontrolada, né? Não, ele manteve sereno, tranquilo, e ele sabia que a missão dele era de apaziguar os homens. Né? Ele via Barnabé chorando, né? Chateado com Paulo, porque Paulo está faltando com respeito com Pedro, mas ele, o que ele fez? Ele achou um meio de reconciliar os dois amigos. Ele sabia da importância do trabalho de Paulo e Barnabé. Então, a gente vê como é importante a gente dominar. Né? É importante, muitas vezes, a gente fazer silêncio diante de um determinado conflito, aguardar para a gente falar. Né? Então, quanta coisa a gente vai aprendendo. Né? Isso é autonomia. Exatamente. Ninguém pode fazer medo se você não se deixar levar pelo medo. A questão que a Cláudia colocou, né, de você estar no mundo espiritual e ter medo de uma determinada figura e tal. Se você tem plena consciência que você é um espírito eterno, que o espírito não morre, que ninguém pode fazer mal, você controla. Você não se deixa apavorar por nada. Por isso que os espíritos mais elevados conseguem ir até o umbral, até as regiões de sofrimento, e não se deixar envolver pelas, vamos dizer assim, imagens degradantes, as agressões. Eles vão lá tranquilo, fazem o trabalho deles, tranquilamente, vai lá, presta o socorro e saem livremente. Muitos de nós não temos condição espiritual para lidar com uma situação dessa. A gente acaba ficando preso lá. Então, isso é muito interessante, né? Esses ensinos, né? Heteronomia é isso, é tratar a gente como se a gente fosse só corpo, só animal. Então, o animal pode ser condicionado. Então, muita gente quer condicionar a gente. Por exemplo, as propagandas na televisão, as propagandas na mídia, né? Hoje na mídia em geral, elas têm o objetivo de nos levar a acreditar que aquele produto é bom, que a gente não pode viver sem aquele produto, né?
que a gente precisa tomar esse remédio, se a gente não tomar esse remédio, se a gente não tiver essa atitude, isso, aquilo. Eles vão trabalhando, né, o condicionamento da parte fisiológica. Agora, nós já estamos aprendendo que não é por aí. Então, a gente começa a aprender a usar a razão, a usar a imaginação, a usar a vontade, a consciência, né, moral. Então, esses são os valores autônomos, né, que a gente vai aprendendo. Mas isso aí é mais um outro estudo. Né? Tá, vamos lá, continuando. A evolução gradual da alma, desde simples ignorância, infância da alma, conquistando por seu esforço as suas faculdades, razão, vontade e imaginação, elabora desde a consciência de si o livre-arbítrio e o senso moral. Então, isso é uma conquista do espírito. O livre-arbítrio é uma conquista do espírito. O senso moral é uma conquista do espírito. Pelo nosso esforço. A importância disso, né, que a Cláudia acabou de comentar para nós. Então, isso ainda é da infância, né? Quando a gente é simples e ignorante, nós estamos na infância da alma. E continua. Desse modo, passa a ter responsabilidade moral e gradativamente sua felicidade, que é inerente ao seu aperfeiçoamento, quando erra, porém, sua sensação de infelicidade transitória. Assim, entre provas e expiações, progride sempre a adolescência da alma. É o que nós estamos, né? De uma maneira geral, nós estamos na fase de adolescência da alma. Nós estamos ainda entre provas, expiações, tem hora que a gente acerta, tem hora que a gente erra feio, né? A gente sente aquela infelicidade de ter falado aquela coisa que a gente não queria falar, de ter agido daquela maneira que a gente não queria ter agido, aí vem a culpa, a gente se enrola todo, e fica igual um adolescente mesmo, né? Variando bastante. Se vocês quiserem parar, gente, levantar a mão, fazer um comentário, fiquem tranquilos, tá? Por fim, inevitavelmente, a alma caminha para a condição de espírito feliz, plenitude. A gente começa a viver em paz com todo mundo, né? E a gente faz parte de um grupo que está em paz. Então, a gente atingiu a plenitude realmente da nossa evolução. Isso leva milênios, né, gente? Para a gente chegar na adolescência da alma, levou tempo também, bastante tempo. Né? Conceito do bem e do mal. Para o bem e o mal físicos, que podemos definir como o bom e o ruim, existe o mundo das coisas agradáveis, como alimento, e coisas prejudiciais, como veneno. E elas são relativas em cada espécie. Ele vai explicando. A carne podre é nociva para a maioria dos animais, mas agradável e adequada para os abutres, por exemplo, para os urubus. Né? O urubu adora a carne podre, é com ele mesmo. E a gente não quer nem chegar perto. Né? O verdadeiro bem de natureza moral está no agir e pensar de acordo com as leis divinas. Né? Então, Kardec foi muito cuidadoso no Livro dos Espíritos em trazer para nós as leis naturais, as leis divinas, mostrando que elas são leis como a lei da gravidade, como as leis de reação química, né? Como as leis da genética. Nós temos leis morais nos conduzindo. Se a gente age fora dessa lei, se a gente desrespeita a lei da gravidade e pula de um prédio de 10 andares, a gente vai, com certeza, se esborrachar na base do prédio, né? Tem erro. E assim, quando a gente desrespeita uma lei moral, quando a gente faz um mal com uma pessoa, né? Quando a gente agride uma pessoa, a gente está desrespeitando uma lei de Deus, a lei de justiça, amor e caridade. É a lei central, né? Ele diz assim: o mal está na ausência do bem. Assim define a autonomia moral espírita. Já as teorias heterônomas das religiões centrais e do materialismo, confundindo o bem e o mal com as condições materiais de prazer e dor,
criaram falsas ideias de um poder do mal, causando divisão, rivalidade e inimizade entre seitas, grupos e nações. Então, é em função dessa visão heterônoma, né, que a gente vive aí batendo cabeça, né? E principalmente hoje do materialismo. Alguma pergunta, comentário, pessoal? Então, vamos lá. Como nasceu o conceito do bem e do mal? Como se via de um lado uma luta incessante entre o bem e o mal, triunfando este com frequência sobre aquele, e como, por outro lado, não se podia racionalmente admitir que o mal fosse a obra de um poder benfazejo, concluiu-se daí existir dois poderes rivais governando o mundo. É interessante isso. Então, a gente criou um diabo, um Satanás, né? Um ser criado só para fazer o mal. Tão poderoso quanto Deus, né? Então, esse é um conceito antigo, né? E a gente tem que tomar um cuidado danado para não cair nessa armadilha. André Luiz, no livro Ação e Reação, coloca uma coisa que eu acho assim, fica fácil para entender. O bem é vamos dizer assim, o destino equivocado do bem só para nós. O mal é o entendimento equivocado do bem só para nós. Quando a gente quer só o bem para nós, aí começa acúmulo de riqueza, e o que eu tenho em acúmulo, que eu não preciso, falta para o meu próximo. É o interesse pessoal. Né? Tudo que está sobrando na nossa casa, está sobrando, né? Tudo. Se a gente tem 10 sapatos, só precisa de né? Um par de sapato, ou 2 no máximo. Se tem um montuel de roupa, e só precisa de alguns pares de roupa, está faltando para alguém. Pode ter certeza disso. Todo excesso que nós temos em casa, podem ter certeza que isso leva a falta para outro. O mundo está vivendo um dilema muito grande, né? Se todos os países tiverem o mesmo padrão de consumo que tem a Europa, que tem os Estados Unidos, não tem planeta suficiente para gerar riqueza. O que nós precisamos aprender a viver? Viver com simplicidade. Não ter excesso. Isso vamos dizer assim, é um novo paradigma que está chegando para nós, né? Como fazer isso? Como conseguir isso? Né? A gente vai ver que, com o tempo, a humanidade vai caminhar nessa direção. Vai faltar as coisas? Não. Todo mundo vai ter o necessário. Educação, médico, medicina, tudo direitinho. Por quê? Não tem, vamos dizer assim, pessoas usufruindo mais do que o necessário para que tenha uma vida equilibrada aqui entre nós nesse curto período de uma encarnação. Então, é algo que a gente sonha, né? Então, não existe outra questão. O mal não existe. O mal, simplesmente, é a ausência do bem, como se coloca aqui. Nasceu, assim, a doutrina dos dois princípios, do bem e do mal. Doutrina lógica para a época, porque o homem era incapaz de conceber uma outra. E tão pouco de penetrar a essência do ser supremo. Aí vem a origem da doutrina dos demônios. A doutrina dos demônios tem sua origem, portanto, na antiga crença dos princípios do bem e do mal. Lembrando que esse livro foi escrito, gente, no século XIX, né? Na década de 1868 que foi escrito esse livro, Kardec. O último livro, né, que ele escreveu. A confusão entre o princípio material de prazer e de dor, bom e ruim, com o princípio moral, bem e mal, é a base da heteronomia, presente nas crenças das religiões ancestrais. O animal se submete aos instintos, agindo assim cegamente às necessidades da espécie. Mas o ser humano tem dupla natureza,
participa da vida animal pelo corpo e da vida espiritual pela alma. O espírito é eterno, mas o corpo tem as necessidades do corpo. E essa é a nossa dificuldade, né, de lidar com as situações devido à nossa dupla natureza enquanto encarnados. O problema é que quando a gente encarna, a gente eleva a ilusão que a gente ainda tem um corpo material. E aí a coisa se complica. Né? Tratado servilmente, o ser humano torna-se máquina. Cabe o espírito humano abandonar a condição heterônea de sujeição à vontade de terceiros, fé cega e obediência passiva, pela conquista do livre-arbítrio e senso moral, como propõe o Espiritismo. Então, quando iniciou, né, essa doutrina, né, foi feito começar a estudar a questão do comportamento humano com base no comportamento do animal. O animal não consegue ser adestrado? Não consegue. Você não consegue adestrar um cachorro, adestrar até um leão, tigre, né, que vê nos circos, né? Você consegue fazer essa série de coisas. Você consegue adestrar um papagaio. Eles começaram a estudar uma forma de adestrar o ser humano. E uma das ferramentas mais poderosas que existe chama-se o medo. Só para vocês terem um exemplo, agora está acontecendo algo na Europa, em função dessa guerra entre a Ucrânia e a Rússia, a possibilidade de uma terceira guerra mundial, estão criando ali entre o povo kit de sobrevivência. Né? Se caso iniciar uma guerra, todo mundo tem que ter uma bolsinha lá chamada de kit de sobrevivência, gerando medo. Quando a população está com medo, você consegue prender ali em casa, obrigar a fazer aquilo que ela não quer. Isso já aconteceu com a gente na pandemia. Repetindo isso que nós falamos, nós somos dominados pelo medo. E foi um negócio terrível. E a gente precisa prestar muita atenção, porque eles gostaram dessa ideia, né, de dominar o povo, de não deixar as pessoas realmente avaliar o que realmente está acontecendo. E o medo está muito ligado ao corpo, não é? Está muito ligado ao nosso corpo, aos interesses materiais. Por que quem tem medo, por exemplo, de ficar velho e não ter recurso? Você está projetando uma situação que não está vivendo. Aí você adoece. Você está vivendo uma coisa que talvez nem vai acontecer. E se acontecer, também daí. O problema é projetar na mente aquilo que não é verdadeiro, né? E é assim, né, gente, que nós somos dominados pelas propagandas, né, políticas, nós somos dominados pelas propagandas de produto, nós somos dominados por muita coisa. E o mundo hoje fica nessa divisão, né? E quem ganha com essa divisão? Com essa polarização que nós estamos vivendo hoje? Quem ganha com isso? Grupos, né? Que têm interesse unicamente material de domínio, de poder. A gente vê isso acontecendo, sem entrar aqui no caso do Brasil, que não nos cabe aqui ficar discutindo, criando polêmica aqui, mas que cada um avalie o que está acontecendo em volta, né? Esse domínio, né? O medo é um elemento chave. A espiritualidade, o tempo todo, nos chama a atenção para a gente sair desse estado. Ver se isso faz sentido nas nossas vidas, né? Ô, Nilza, por favor. Então, Antônio, você falando de medo, né, na nossa atual existência, que existe mesmo essa coisa de... A gente fica pensando, né, como se diz, muita coisa você deixa de fazer pelo medo, né? Às vezes você fala assim, tem coisas para você chamar atenção que precisa melhorar. Aí, você nunca sabe, por exemplo, quem que é aquela pessoa para você chamar atenção para aquilo não acontecer, sabe? Hoje está difícil no nosso país essa coisa da moral, né? Assim, as pessoas estão fazendo as coisas tudo mais
como é que eu vou falar? Aquele que trabalha, tem uma carteira registrada, parece que hoje ele não tem muito valor do que aquele que está esperto no negócio, fazendo uns rolinhos e tal, e aí você começa a ver, você está vendo, assim, uma moral assim, bem difícil de você conter. Então, até eu disse para o Carlos hoje, o Carlos fala que é pela timidez dos bons que o mal prevalece, né? Mas aí eu disse para ele, eu acho que não é a timidez dos bons, eu acho que é o medo dos bons que faz. Porque, às vezes, você tem coisa para reagir, para fazer, e você, às vezes, você não pode, porque você não sabe aquela pessoa que pode fazer também com você. Você está entendendo o que eu estou falando? O que eu posso dizer para você é o seguinte, que eu tenho pensado muito nisso. O que nós podemos fazer? Agir dentro dos ensinos de Jesus. Porque a gente não consegue mudar ninguém. Não. E não tem medo mais. Entendeu? Não ficar botando minhoca na cabeça. Está doente? Está doente. Procura o médico, vai se tratar e tal, beleza. Ah, e se eu não me curar? Não curar, não curou. Vai passar. Vai passar, tudo passa. Agora, a gente fica assim. A gente quer ter aquela imagem, né? Tudo perfeito, tudo certinho. Não vai ter, gente. Né? Então, Jesus falou uma coisa importante. A cada dia cabe o seu mal. Viva um dia de cada vez. Não se preocupeis. Né? Ele não fala casal, você já viu o passarinho preocupado? Você vai comer amanhã? Ele vai se ciscar hoje. E a gente tem que aprender isso assim. Não é ser irresponsável com as nossas responsabilidades, de maneira nenhuma. Fazer tudo não é fazer tudo. Viva o dia de hoje. Né? Aproveite as coisas. Abraça as pessoas que estão do seu lado. Faça o bem para elas. Não espere nada em troca. Isso. Isso é fundamental. A pessoa, às vezes, faz um jantar, faz um doce, fica esperando elogio. Está lascado. Faz o que você dá vontade de fazer. Oferece. Se gostar, não gostou, já é outro problema. Você não tem domínio. E a gente sofre com essas coisas. Né? Ah, fulano falou aqui comigo, me ofendeu, aí eu não vou mais naquela reunião. Acabou. Fica todo melindrado. Oh, gente, pelo amor de Deus, né? Tenha dó, né? Isso é um sofrimento que nós não precisamos. Você vê o Pedro, se não é tranquilidade de Pedro ali dentro, imagina se ele se melindra com Paulo. Acabou o trabalho de Paulo. Verdade. Você entende a importância desse livro? Né? Tenha tranquilidade. Tem um conflito lá no centro, lá de ideias e tal. É normal ter. Qual que tem que ser a minha atitude? Né? Você tem a sua opinião, mas coloque naturalmente, mas não queira impor para ninguém. A pessoa quer pensar diferente. Quem que é o responsável por tomar a decisão? Respeite a decisão dele. Não é ele o responsável? Então, a gente vê muitas vezes, né? Não estou falando especificamente do nosso cantinho, nem nada. Estou falando de uma maneira geral. A gente vai ter conflito, é natural ter conflito. Pessoas terem uma visão diferente. Igual às vezes fica a confusão. Tem gente que não quer participar dos estudos, outros participam. É um direito dele, não quer participar? Está perdendo a oportunidade. Mas é um direito dele perder a oportunidade. Né? Não quer, não gosta. Né? Tem as regras lá. O portão fecha 10 para as 8. Chegou depois, não entra. Pronto. Ai, fica revoltado. Foi só um minutinho de atraso. Ó. Você não sabe que é para chegar no máximo isso, não fica nervoso. Fica tranquilo. Né? Então, procura. Quem tem pressa sai mais cedo, não é assim? É uma lição muito importante. Quem tem pressa, quer chegar no horário, sai mais cedo. Sabe que o trânsito é ruim mesmo, então sai um pouquinho mais cedo, se possível. Aí está todo mundo conquistando a liberdade. Então, são coisinhas bobas, gente. Está lá no Evangelho.
a vida é feita de mil nadas. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Que são alfinetadas que no final acabam nos machucando. Não é assim? Então, nós temos que começar a nos libertar dessas coisas. Né? Eu estou falando que eu não consigo isso não, viu, gente? Estou falando assim, eu vou falando para ver se eu aprendo. Né? Porque a gente, às vezes, fica simplesmente tem bobo, rapaz. Né? Às vezes a pessoa está num dia ruim, às vezes passa no cumprimento a gente fica chateado. Ah, fulano hoje não me cumprimentou. A gente não sabe como é que está a vida dele, não faz nem ideia dos perrengues que ele passou. Então, de vez em gente reclamar, faz uma oração para ele. Ele está precisando de alguém com carinho, peça por ele, vive por ele, passa uma energia boa para ele. Né? E a gente não, vai lá e joga mais energia negativa. Aí que o bichão fica derrubado mesmo. Né? É muito interessante, assim, a doutrina espírita vai nos libertando desses mil nadas. Né? Vai nos libertando. E a vida está cheia disso, né, gente? Hoje é engraçado, né? A gente não tem nada. Você entra no YouTube, tem polêmica. Você entra no Facebook, tem polêmica. Você entra no Instagram, tem polêmica. Você vai na televisão, tem polêmica. E é fácil. Faz parte. Mas é problema do pessoal, não é seu. Né? Então você tem que sair dessa. Né? Você está causando polêmica? Não? Então tá bom demais. São coisas para a gente pensar, né, gente? A doutrina espírita bota a gente para pensar mesmo. Pô, eu acabei falando mais, se quis a palavra, eu acabei falando muito, né? Não, foi bom. É bom, tudo vale a pena. Vale a pena. Abrir a cabeça. Quando a gente estiver lidando com as polêmicas, vamos lembrar quais são os atributos de Deus. Né? Deus é único, tem dois deuses. Né? É um só. Não tem o diabo, não, aquele Deus só faz. Não, Deus é único. E ele é eterno, né? Sempre existiu, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. Olha que chique. Se qualquer coisa que é colocado para a gente em relação ao nosso Pai não estiver batendo, aí para a gente desconfiar. Né? Se fosse subtraída a menor fração de um só de seus atributos, não mais haveria Deus, porque poderia existir um ser mais perfeito. Olha Kardec como é preciso, né, nas suas colocações. E é o que a gente dá para a nossa inteligência compreender sobre o nosso Pai. Ele é muito, muito, muito mais do que isso. Mas dentro da nossa capacidade de entendimento, isso é o máximo que nós podemos adentrar. Não é rico isso, gente? Aqui vem aquele abração bonito, assim, que a gente lembra, mas não terminou ainda, né? Aí nós podemos voltar ao nosso texto. Mas que a gente lembre sempre desse amigo querido aqui, né? Desse abraço querido no nosso dia a dia, né, gente? Jesus está muito próximo da gente, seus ensinos são que nos aproximam dele, né? Para a gente aproveitar bastante essa encarnação maravilhosa que nós estamos tendo a oportunidade de ter acesso a essa doutrina, né? Muito bem. Agora vamos voltar ao nosso livro, né? Ajudou, gente, a gente ter essa revisão da base. Então, vamos lá. Nossa, espera aí. Estou mandando colocar o texto. Para ler aí, então não tem jeito. Estou gostando. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Beleza. Nós temos ainda 6 minutinhos, vamos ver um pouquinho. Como se via, de um lado, uma luta incessante entre o bem e o mal, triunfando este frequentemente sobre aquele, e como, por outro lado, não se podia racionalmente admitir que o mal fosse obra de um poder benfazejo. Conclui-se daí existirem dois poderes rivais governando o mundo.
Nasceu, assim, a doutrina dos dois princípios, o do bem e o do mal, doutrina lógica para a época, porque o homem ainda era incapaz de conceber uma outra e tampouco de penetrar a essência do Ser Supremo. Como poderia compreender que o mal é apenas um estado temporário de onde pode emergir o bem e que os males que o afligem devem conduzi-lo à felicidade, auxiliando-lhe o progresso? Os limites de seu horizonte moral nada lhe permitiam ver fora da vida presente, fosse no passado ou no futuro. Não podia o homem compreender que já havia progredido, tampouco que ainda progrediria individualmente, e menos ainda que as vicissitudes da vida são resultado da imperfeição do ser espiritual que nele reside, que preexiste e sobrevive ao corpo e se purifica através de uma série de existências, até que ele tenha atingido a perfeição. Para compreender o bem que pode surgir do mal, não se pode ter em conta apenas uma existência. É preciso abranger o conjunto, pois só então apresentam-se as verdadeiras causas e seus efeitos. Esse é um ponto muito importante, né? A gente olhar só uma encarnação, só aquele momento que você está vivendo, não vai lhe dar a visão correta do bem que está vindo das dificuldades que você está enfrentando. Então, hoje nós temos uma personalidade, tem um nome, né? Está vivendo nesse momento. Mas na hora que você olha como um espírito eterno, você tem muitas outras personalidades. E o grande desafio é a gente corrigir as imperfeições. E ninguém vai nos obrigar a fazer isso, a não ser uma decisão íntima nossa de iniciar esse trabalho, né? Durante longos séculos e sob diversos nomes, o princípio duplo do bem e do mal foi a base de todas as crenças religiosas, sendo personificado nas figuras de Ahura Mazda e Arimã entre os persas e de Jeová e Satã entre os hebreus. Entretanto, como qualquer soberano, deve ser auxiliado por ministros. Todas as religiões admitiram agentes secundários, os gênios bons ou maus. Os pagãos os representavam através de uma inumerável multidão de individualidades, cada qual com atribuições especiais para o bem e para o mal, para os vícios e as virtudes, e às quais deram o nome genérico de deuses. Os cristãos e os muçulmanos receberam dos hebreus os anjos e os demônios. A doutrina dos demônios tem sua origem, portanto, na antiga crença dos princípios do bem e do mal. Muito bem. Então, aquele obsessor que hoje aparece na vida da gente, né, é aquele que nós fizemos muito mal para ele ano passado, ele vem cobrar. Aí vira um demônio, né? E era assim, né? Antes da compreensão da doutrina espírita, que se pensava, né? Muito bem. Então, nós chegamos ao fim aí de mais uma noite de estudos, né? E vamos agradecer, né, a Jesus por essas 2 horas de estudo. Quanta coisa nós tivemos a oportunidade de receber para a gente pensar, avaliar, né? E ter esse contato, né, com essa lógica maravilhosa que Kardec nos dá. Então, vamos juntar nossos corações, nossos melhores sentimentos, vamos lá focar na sala 1, né? E montar aquele buquê de rosa bem bonito, para que eles tenham assim, bastante material do nosso amor, do nosso carinho por eles, mas que eles continuem trabalhando. E durante o nosso
sono, né, nosso descanso do corpo material, nosso espírito possa estar lá também, dentro das nossas possibilidades, da nossa capacidade, contribuindo nesses trabalhos, se assim tivermos merecimento e condições de assim fazermos. Isso vai nos preparando para trabalhos futuros, né? Então, o espírito não precisa de descanso, só o corpo, né? Então, a gente aproveita nessas horas para a gente participar de uma palestra lá junto com eles, instruções, mesmo que a gente não lembre, assim, ao acordar, né? Ao retorno ao mundo, né, que nós vivemos, material, mas fica gravado na alma, né, e vai nos fortalecendo cada vez mais. Então, quando forem deitar, lembrem disso, né, de fazer uma oração por hoje de guarda, pedindo a Jesus, né, que permita que a gente possa ter essa vivência e a gente ir crescendo cada vez mais como espírito eterno que somos. E assim agradecemos a todos esses espíritos amigos, todos que aqui participaram conosco, dessa congregação de amor, dessa igreja, né, dessa comunhão, em nome de Deus e de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, perdoe, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós vamos perdoando aos nossos devedores e ofensores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Pessoal, bom fim de semana, de muita luz, de muita paz, que a gente continue, né? Essa boa vibração no nosso caminhar aqui na Terra, né? No nosso dia a dia. Boa noite, abraço. Boa noite. Boa noite, gente. Cláudia. Ótimo. Nilza. Ótimo final de semana, gente. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Você também. Vocês a todos. Tchau. Boa abraço. noite. Bom final de semana. Fiquem com Deus, gente.